Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à série sobre o curso, né, de Matemática 3, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre estatística, tá? Esse estudo de estatística é um estudo bastante introdutório, até porque, né, só estatística ela abrange inúmeros temas, né, subtópicos, que no caso a galera, né, vocês aí de Matemática 3 não precisam ver agora, né? Então, esse estudo de estatística é o estudo inicial. Quando vocês forem entrar, né, na faculdade, vocês vão ver isso com muito mais abrangência. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dividir esse tópico em três partes, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar especificamente só sobre os gráficos, né? Então, o estudo de estatística, basicamente, né, trabalha em torno de gráfico. Então, a ideia do gráfico, né, no caso, ela permite, né, você a fazer uma pesquisa e, através do gráfico, a chegar a conclusões sobre a evolução do fenômeno ou sobre como se relacionam os valores de uma determinada série, né? Quando eu falo série aqui, né, galera, eu estou falando de uma pesquisa, tá? Então a gente faz uma pesquisa, enumera, né? Pega os dados dessa pesquisa e aí, para você concluir, chegar numa conclusão, né? Você apresenta isso através de um gráfico. Então, não tem apenas uma forma de você representar, tá? Então, mas a ideia de todos os gráficos, né, se baseiam em três elementos, né? O gráfico ele tem que ter simplicidade, tá? Ele tem que ter clareza e tem que ter veracidade. Então, esses pontos são os pontos considerados quando a gente vai elaborar qualquer tipo de gráfico. Então, os principais tipos de gráficos, né, eu vou mostrar aqui. Então, a gente tem o gráfico em colunas, né? Qual é a ideia desse gráfico? Ele é a representação por meio de retângulos dispostos de forma vertical, ou seja, em colunas, né? Esses retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Resumindo, né, aqui a gente tem um exemplo de gráfico em colunas, né? Aqui no caso ele está representando nessa linha aqui, né, os anos, né, a década, 1940, 1950, 1960 até a década de 2000. E nessa outra linha aqui, né, a gente tem a população em milhões. Então, por exemplo, ó, em 1960, né, existiam 70,1 milhões, né, de pessoas no Brasil. E aí você vê que a altura do gráfico, como ele fala aqui, né, a altura é proporcional ao dado, ou seja, quanto maior, né, maior a população, maior vai ser a altura, né? Então esse tipo de gráfico é bastante utilizado nos estudos de estatística. Tem também o gráfico em barras. A ideia dele é basicamente a mesma do outro, né? Só que agora os retângulos eles são colocados de forma horizontal. Os retângulos têm a mesma altura e agora quem é proporcional ao dado são os comprimentos, né? Então aqui a gente tem a mesma estrutura, né? O mesmo estudo, população brasileira e no caso aqui a população em milhões, né? Agora eu inverti aqui, ó. A gente tem população em milhões e aqui a gente tem os anos, né, de cada década. Mesmo conceito também. Agora a gente tem o gráfico em setores, né, ou também conhecido como gráfico de pizza, né? Esse tipo de gráfico, ele utiliza círculos, tá? Então, ele é utilizado principalmente quando você pretende comparar cada valor da série, né, cada valor da pesquisa com o total. Para você poder construir esse círculo, você utiliza, né, uma regrinha de 3, que depois a gente vai ver isso em alguns exercícios, tá? Então aqui a gente tem, ó, esse gráfico de setores, né, gráfico de pizza. Aqui a pesquisa fala sobre os rebanhos brasileiros, né, no ano de 1988, tá? Só ajeitar aqui. Pronto. Então aqui a gente tem o rebanho brasileiro em 1988.
Então aqui você vê, ó, que ele separou, né? Cada fatia dessa pizza representa um dado, né? Então o bovino, né, que é o maior, representa 69%, né? Ele está nesse gráfico aqui, ó, nessa fatia aqui, ó. Suíno, que é 16%, está nessa fatia aqui. Ovino, que é 10%, está nessa branca. E caprino, que é 5%, está nessa preta. Como eu falei, como é que eu sei, né, cada ângulo desse daqui, né? Então, por exemplo, ó, aqui no ovino, ó, eu tenho esse ângulo aqui, né? Esse ângulo. Como é que eu sei que esse ângulo representa, né, essa abertura representa os 10%? Então, para isso, a gente faz uma regra de 3 bastante simples, tá? Pegando, então, o total do círculo e o que eu quero do dado. Então, olha só colocar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a gente tem que o círculo total é 360, né? Que a gente tem 360 graus, certo? Que corresponde a 100%. E aí, o que você quer de grau, né? No caso aqui, ó, é 10%. Então, 10% vão corresponder a quantos graus? E aí a gente faz essa conta, chega no valor, né? No valor. E aí, no caso, é só utilizar ou um transferidor, né? Ou um programa também que faz esse tipo de gráfico. Bom, aqui no caso é a mesma estrutura do outro, só que aqui a gente tem um gráfico em 3D, né? Bom, a gente também pode fazer o gráfico em curvas, tá? Em 3 dimensões, então aqui também é outro tipo de estrutura, tá? Então é o mesmo modelo do outro. Aqui a gente está trabalhando com o número de vendas, né? Número de vendas aqui, e aqui nessa barra aqui a gente tem o tempo, né, em cada ano. E aí você vê, observa também o padrão que se estabelece, né? À medida que o tempo passa, o número de vendas vai aumentando. Bom, e aqui a gente tem também o pictograma, né? O conceito do pictograma é o seguinte: você faz o estudo e aí você pega, ao final do estudo, né? Uma forma de você poder representar isso de uma maneira bastante simples é você utilizando, né, processos gráficos. Esse tipo de gráfico, né, de estudo no pictograma, ele tem um objetivo de tornar o estudo bastante simples, né? E também uma ideia, repassa uma ideia para quem está vendo, né? Para quem não acompanhou a pesquisa, para um leigo, né? Ele mostra de forma bastante atraente, né? E sugestiva. Então aqui a gente tem um exemplo aqui abordando o pictograma das frutas, né? Preferidas pelas pessoas, né? Então a gente foi numa feira, perguntou para uma quantidade de pessoas qual era o tipo de fruta preferida dela, né? E a gente tem aqui esse gráfico, né, no caso aqui mostrando de uma forma bastante intuitiva, né, o resultado da pesquisa. Então aqui a gente tem 5 pessoas, ó, que preferem tomate, né? Então aqui a gente tem 16 pessoas que preferem o morango. E por fim, aqui a gente tem 8 pessoas que preferem a maçã. Então era essa a ideia, tá? Não tem nenhum tipo de conta, a não ser aquela conta envolvendo o gráfico de setores, né? Mas aquilo ali é muito básico, né? Então a gente vai ver isso depois nas questões, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima.